Bom dia, irmãos, graça e paz. O pastor Fernando lembrou ali que já tem um quarto de década, de século, né? Que nós conhecemos, um quarto de século, 25 anos. Quem aqui estava na igreja, nessa igreja em 2003? Então, quem estava aqui lembra, né, do pastor Fernando. Foi um ano que a igreja estava passando por um momento delicado, e o pastor Fernando Milagros, com a família, bondosamente ajudou essa igreja durante 8 meses. Muitos irmãos receberam visita em casa aí do pastor Fernando e Milagros, né? Eles têm 3 filhos, né? Natan, Thalita e Tabita. Tabita nasceu aqui no Vale, né? Ela gosta tanto do Vale que veio morar aqui, mas a Thalita em Patinga, né? Mas o pastor Fernando nós conhecemos em 2002. Ele estava aqui no Brasil com Milagros e a família. E aí, antes de voltar para o Peru, ele ajudou a nossa igreja aqui durante esse tempo. E eu, Ananise e Simone, corajosamente, fomos lá em Pucallpa, na selva amazônica peruana. Então, é interessante a gente ir no campo missionário, porque quando a gente ouve a pessoa falar, igual quando eu ouço eles falarem, aí a memória vai lá, que a gente viu e passou bons bocados, né? Então, muito bem. Então, o pastor Fernando ele vai terminar de falar aqui, mas a Milagros, né? Eles estão lá na selva amazônica há 33 anos, né? 33 anos. E Deus tem abençoado poderosamente. É uma família particularmente do nosso coração, da minha família, né? E Deus tem nos abençoado muito através da vida deles. Eu gostaria de orar por esse momento, e é isso mesmo. Depois que terminar a mensagem, nós vamos ter uns 5 ou 10 minutinhos para os irmãos irem ao banheiro, e aí a gente volta, porque ele vai continuar aí falando mais especificamente sobre o trabalho missionário, sobre as experiências lá no campo missionário, que é muito diferente de tudo que a gente já viu por aqui. Então, eu convido os irmãos que permaneçam depois desse intervalo, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão precioso de estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos de sair das nossas casas e estarmos aqui. Abençoe neste momento, pastor Fernando, Milagros, naquilo que o Senhor há de falar através dele, ó Deus, aos nossos corações. Abra os nossos corações, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ô, gente, do som, ele precisa de um pedestal aqui. Buenos días con todos. Saben espanhol, tá vendo? Mi nome é Milagros, estou ronca. Cheguei do Peru faz 1 semana e meia e desde Pucallpa estava fugindo da gripe, sabe? Mas graças a Deus, no avião pegamos ar-condicionado, lá no ônibus de BH, a gente foi para Ubatuba visitar uma pessoa muito especial para a gente. A parte de Jesus, né? Uma irmã de 94 anos, Anita. Ela nos ajuda faz 15 anos e ela está com 94 anos. Eu queria ser, Fernanda, tenho que visitar ela. Ela passou pelo hospital e ela faz pano de prato. Ela faz até agora. E o Fernando quis atrapalhar ela. Falei assim, Anita, ela deve descansar. Ô missionário, pelo amor de Deus, não me atrapalhe, não. Falei, tudo bem, irmã. E ela faz o crochê. E ela nem treme. E ela come de tudo. Toma Coca-Cola normal. Toma tudo normal, mas você tem que ver. E coincidiu com o Fernando. Ela acorda na madrugada. Interessante. Acho que me atrapalhou agora a mim. Acorda na madrugada para comer fruta ou senão algum pão. E o médico falou, o médico não proibiu para você. E o médico falou assim, você não passa mal? Não passo mal, doutor. Tudo bem, continua então. Eu falei assim, e o Fernando falou assim,
Oh, minha parceira, porque ele também acorda na madrugada a comer uma fruta com doce. E eu falei assim, meu Deus, tudo bem. Não posso falar mais nada, né? Mas estou muito feliz, agradeço a Deus, irmãos, por estar aqui na primeira igreja batista aqui em Coronel Fabriciano. Nosso pastor Sandro, eu agradeço a ele por haver convidado através da Rose também. E toda a igreja que a gente conhece, né? Faz muito tempo. Estamos muito felizes porque sei que vocês são parte do nosso ministério também lá no Peru. Quem não nos conhece, estamos trabalhando na Amazônia peruana. E agora minhas meninas estão morando aqui e o Natan vai casar, está tomando conta da casa. Mas a gente já está ficando livre dos filhos, irmãos, sabe? Livres. Já dimos o melhor para eles, já tem como se virar, enfrentar a vida. Eu falei assim, bem-vindo à vida do adulto. Vai trabalhar, estudar, formar família. Agora a gente está, daqui em maio, está voltando para outra região da selva para fundar uma igreja. Acho que, não sei se será a última. A gente está muito feliz porque agora estamos solteiros outra vez, né? Sem responsabilidade de meninos. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe. Continue orando por nós. A gente necessita oração e, bom, já estamos casados 33 anos com o Fernando. Amo ele. Ele é um bom marido, um homem de Deus. E estou muito feliz, né? Graças a Deus que é de Minas Gerais. Eu gosto da comida também daqui. Só que ele já perdeu o Uai, trem. E, puxa vida, não fale isso mais não. Perdeu. Vamos. Alô. Bom dia com todos. Meu nome é Fernando Barbosa, né? Alguns não me conhecem. Muitos, creio. É bom não ser famoso, né, irmãos? A gente anda livre, anda tranquilo. Ser famoso num grupo pequeno, tudo bem, mas ser famoso mundialmente, misericórdia. Mas vou deixar para Milagros falar esse cântico que a gente vai cantar agora. Salmo 126. Fala aí. Los que siembran con lágrimas. Vou colocar esse trem aqui. Eu falo trem, gosto de falar trem. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Irán andando
Esse que eu vou cantar agora é em uma língua indígena, que fala que um dia vai ter juízo, vai haver um grande juízo de Deus na terra. E esse juízo vai ser segundo a verdade e será verdadeiro, porque assim diz na sua santa palavra. A sua santa palavra não é mentirosa, a sua santa palavra é verdadeira. E a verdadeira salvação, ela só pode ser feita por Deus, e ela só acontece no núcleo do nosso coração. Xungo nessa língua, xungo é coração. Amém? Tata Deus é papai Deus, Tata Deus. Assim que eu e a Milagros, nós estamos numa gripe, irmão, só misericórdia de Deus. Ela só está chiando, eu ainda tá saindo som ainda da minha garganta. Mas vou economizar um pouco aqui, senão eu não vou terminar não. Segura aí, por favor. E o óculos. Alô? Olha assim, cadê a água? Toma água primeiro, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Pronto. Mateus 28, vamos ler a partir do versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por esse dia tão precioso que o Senhor nos dá. Agora, meu Deus, que o Senhor possa usar a minha vida para trazer à luz, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua palavra possa iluminar o nosso coração, a nossa mente. Eu não tenho capacidade em mim mesmo, a minha capacidade vem do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, me usar como um vaso de barro. Só isso que eu sou, meu Deus. Quero ser um vaso de barro nas Tuas mãos. Utiliza a minha vida para ensinar, para redarguir, para corrigir, para edificar a Tua igreja. No nome de Jesus, amém. Aqui, irmãos, hoje eu vou falar sobre os 4 pontos, ou as 4 coisas mais importantes na obra de Deus e na missão de Deus. Logicamente, o dinheiro não está entre essas 4 coisas mais importantes, porém, o dinheiro é mencionado na Bíblia. E aqui fala, irmãos, que foi usada uma grande soma de dinheiro. A primeira vez que a Bíblia fala de grande soma de dinheiro, essa grande soma de dinheiro foi usada para algo mal, muito mal, porque foi usado para subornar. E uma das coisas que Satanás, uma das ferramentas do diabo é isso. Ele quer usar o dinheiro para destruir a vida do ser humano, destruir a vida do homem. O dinheiro em si mesmo, ele não é mau. A Bíblia fala que o mal é o amor ao dinheiro. E esses soldados, eles foram subornados por causa do amor ao dinheiro. Não é que esse dinheiro ia fazer com que eles pudessem viver. Eles não viviam dessa grande soma de dinheiro. Eles viviam do salário que eles tinham no dia a dia. Mas essa grande soma de dinheiro foi algo que foi uma eventualidade que foi usada para destruir a vida desses soldados. Porque isso que aconteceu aqui, a Bíblia fala que até nos dias de hoje se diz isso, que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos roubaram o corpo dele. Diz aqui a palavra que isso é ensinado até nos dias de hoje. Logicamente que isso aqui foi até quando o cânon bíblico foi fechado, no ano 250, no Concílio de Niceia, eles fecharam totalmente o cânon bíblico, Antigo e Novo Testamento. Porém, até os dias de hoje, realmente em Israel como nação política e como nação religiosa, para eles, no ensino, eles dizem que Jesus não ressuscitou, que Jesus não é o Messias, e que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Sabem disso, irmãos? Sabem, né? Que Israel até hoje não aceita Jesus, o Messias. Sabem, verdade, irmão? Apesar disso, tem muitas igrejas evangélicas que estão judaizando suas igrejas, colocando bandeira de Israel, um sionismo, um amor exagerado por Israel. Acha que até hoje Israel é o relógio de Deus. Israel já não é mais relógio de Deus. Deus teve um tempo com Israel. Não podemos praticar sionismo. Sionismo é um amor exagerado por Israel, colocando Israel como um relógio de Deus nessa terra. Já não é mais Israel, acabou. Já não existe mais a necessidade de construir o terceiro templo, como muitos sionistas dizem. Isso é abominação para Deus, construção de terceiro templo. Deus já não tem mais relação com o templo. A relação de Deus agora, o templo de Deus é o nosso corpo. Se acabou, não tem mais. E o relógio de Deus é quem? É Jesus Cristo, glória a Deus. Amém, irmãos? Não se preocupe dessas coisas.
Coloque os seus olhos no Messias, coloque os seus olhos em Jesus Cristo. O tempo de Israel já passou. Agora Deus não trabalha por dispensação, Deus trabalha com pacto. Jesus disse: esse é o sangue do novo pacto, o sangue da nova aliança. Glória seja o nome de Jesus. Mas essa grande soma de dinheiro foi mal usado. E digo, irmãos, porque esse dinheiro foi tirado da casa de Deus, porque os sumos sacerdotes utilizaram dinheiro que deveria estar sendo utilizado para que o evangelho fosse pregado às nações, agora está sendo usado para suborno. Eu digo, irmãos, que para nós os pastores, agora eu vou falar como pastor, porque eu também estou num sapato de um pastor, como o pastor Sandro. E digo para vocês, quando nós começamos uma igreja, nós plantamos 7 igrejas durante esses 33 anos. Todas as vezes que nós começamos uma igreja, nós começamos colocando do nosso dinheiro. Nós compramos terreno, compramos cadeira, porque não tem nada. E a gente começa a obra de Deus com todo esse amor. Mas com os passados anos vai chegando membro, vai chegando membresia, vai entrando oferta, vai entrando dízimo, e começa a aparecer uma grande soma de dinheiro. Eu sempre disse para os irmãos lá no Peru, eu nunca recebi nem um centavo da igreja peruana que nós plantamos. Assim, eu falo assim, de salário, nunca recebi salário. Algumas vezes eles me abençoaram com alguma coisa, como qualquer igreja abençoa os seus pastores, mas não com salário, porque eu queria que essas igrejas sustentassem os seus próprios pastores. Porque a igreja não é lugar de pastor ficar milionário, não é lugar de pastor se enriquecer de sobremaneira. Acredito que um pastor deve viver dignamente, deve poder ter uma boa casa, dar um bom estudo para os seus filhos. A esposa do pastor, que tem nome, maiormente esposa de pastor, pobre da mulher, nem nome não tem, é a esposa do pastor. Tem gente que nem sabe o nome delas. Aqui não, eu sei que não é assim, né? É uma igreja diferente, mas não é tão grande, todo mundo deve saber o nome da esposa do pastor. Se você não souber, meu irmão, você está ruim. Mas esposa de pastor não tem nome, não tem salário, quanto que ela ganha? Às vezes a maioria não tem. Esposa de missionário também não tem salário, é só o marido que recebe, parece, né? Mas, irmãos, um irmão falou comigo assim: ô missionário, se sua esposa não tem salário, então você é machista. Que negócio é esse? Se ela trabalha igual que você no ministério, a esposa do pastor não trabalha junto com ele no ministério? Então, se o pastor tivesse um salário de 10 mil, 5 mil deveria ser da esposa dele e 5 mil do pastor, porque os dois não trabalham igual. Estão entendendo, irmãos? A não ser que a esposa do pastor não trabalha no ministério, mas trabalha geralmente. Mas você pode ver, quando aparece uma grande soma de dinheiro, faz pouco tempo, morreu a esposa de um pastor, eles foram descobrir que o homem tem uma mansão de 34 milhões. Como? Mas como? Somando o salário desse homem a vida inteira não vai dar isso? Então, eu acredito que nós, os pastores, devemos também ter um final normal, igual uma pessoa que trabalhou numa empresa a vida toda. Tem um salário, tem uma aposentadoria. Infelizmente, né, muitos pastores viveram sem se preocupar disso, sem pagar INPS, sem ter um depósito para um fundo de garantia, porque quando chega no final da vida, o pastor fica velhinho, a igreja vai deixar de sustentar ele, vai sustentar um pastor novo que vier. Então isso não foi pensado, e hoje, e no final da vida, coitada da esposa do pastor, se o pastor morrer, a esposa do pastor fica pior, mas se ele viver, talvez alguma coisa possa ser feito. Então, porque durante toda a nossa vida, durante todo o nosso trabalho, nós temos que pensar que um dia nós vamos chegar à velhice. As empresas pensam nisso. Então, irmãos, hoje em dia o evangelho tem sido muito maltratado, porque muitas igrejas hoje são igrejas enormes, milhares de membros, e dinheiro, qualquer quantidade, e começa uma briga no final da vida deles,
E no final das contas, termina a história dessa igreja, periga terminar a história dessa igreja, igual terminou aqui os judeus, Anás, Caifás e a sua diretiva. Terminar fazendo mau uso do dinheiro, quando realmente o dinheiro deveria ser usado para a glória de Deus. Amém? Isso é só uma introdução, irmãos. Fica preocupado, não. Alguém deve falar assim, eu nem aposentadoria eu não tenho. Eu estou pagando sobre dois salários. Quer dizer, tecnicamente, deveria aposentar com 2 salários mínimos. Mas amém. Eu não penso, no final da vida, que o ministério vai me fazer um milionário, não. Quando Spurgeon morreu, eles falaram assim, esse homem deve ter muito dinheiro, porque na mão do Spurgeon passou milhões de libras esterlinas. Ele era pastor em 1913 da maior igreja batista do mundo, lá em Londres. Ele tinha um coliseu. Foram ver as contas do homem, irmãos. O homem não tinha dinheiro nenhum na conta. Tinha deixado uma boa casa para a esposa dele. A esposa dele ficou com uma aposentadoria. Mas ele mesmo, ele não tinha uma grande soma de dinheiro no banco. Porque aquele homem era um homem de Deus. Tudo que vinha na mão dele, ele administrava para a glória de Deus. O propósito da vida dele foi glorificar a Deus. E o propósito da nossa vida também deve ser glorificar a Deus. Nós também, você não deve estar preocupado em que a sua conta tem uma grande soma de dinheiro. Não faça isso, porque Jesus disse louco, Deus disse louco, essa noite pedirão a sua alma, e para quem está preparada a tua alma, diz o Senhor. Porque nós não podemos colocar o nosso coração, a nossa segurança não pode estar nas nossas propriedades, a nossa segurança não pode estar na nossa conta bancária, a nossa segurança tem que estar em Deus. O que adianta o homem acumular tanta riqueza? Jesus disse, louco, essa noite pedirão a sua alma, para quem será a sua alma? Nós precisamos acumular riqueza no reino de Deus, e para lá tem que mandar por adiantado. Você não vai levar com você no dia da sua morte. Você vai achar que o pessoal vai abrir uma gaveta lá no seu caixão e vai encher aquele negócio de dinheiro? Mesmo que fosse assim, não dava para levar, né, irmãos? Nu vim a esse mundo e nu voltarei. Amém? Por isso que Jesus mandou o jovem vender tudo. Vende tudo. Por quê, irmãos? Porque o coração daquele jovem, a segurança daquele jovem não estava em Deus, estava nas propriedades dele. Se fosse nos dias de hoje, Jesus diria assim, vou parafrasear, jovem, você quer herdar a vida eterna? Porque o jovem veio com essa pergunta, o que eu farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Boa pergunta, não é verdade, irmãos? É bom ou não é? A salvação é fácil? Não é. Se alguém falou com você que ser salvo é fácil, te enganou. Não é nada fácil. É difícil, irmão. É tão difícil que Jesus falou que pouco se salva. Nós temos que colocar todo o nosso coração, toda a nossa força para a salvação. Não que nós vamos merecer ela nunca, mas ela não será fácil. Jesus pagou o preço absoluto, porém nós temos também um preço a ser pago. E a salvação, irmãos, aquele jovem veio querer saber, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jamais ele pensaria que Jesus falaria algo assim, porque todos os mandamentos ele guardava. Tem uma passagem que Jesus o amou, diz que Jesus o amou. E falou, mas você quer mesmo, meu filho, entrar no reino de Deus? Ó, Senhor, eu quero. Então, vende tudo que você tem e passa um pix para minha conta. Põe tudo na minha conta e segue-me. Então, você terá tesouro no reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que quem dá para o pobre, a Deus empresta. Jesus não mandou ele dar para o pobre? Dá para o pobre, está emprestando para quem? Para Deus. E Jesus estava falando, deixa comigo. Põe tudo que você tem na minha conta. Põe tudo que você tem na minha economia. E quando chegar no reino de Deus, meu filho, eu vou te devolver. Você vai assegurar a tua riqueza. Quando você põe tudo que você tem ao serviço de Deus. A tua casa deve estar ao serviço de Deus. O teu carro, a tua vida, o teu corpo. Isso é
Jesus falando com o jovem, mas ele não quis, por quê? Porque ele estava seguro no que ele tinha, nas suas propriedades, nas suas possessões. Ele não podia viver sem aquilo, ele ia ficar louco, ele ia entrar em depressão, e ele foi embora. Então, o evangelho, a casa de Deus, a igreja, não é lugar onde gente vem para receber, não. O verdadeiro evangelho é um lugar onde você vem para entregar, para sacrifício, para a entrega de tudo que nós temos. Mas o evangelho que está sendo pregado hoje, não. Venha à casa de Deus e você vai prosperar. Venha à casa de Deus, você vai ficar são. Venha à casa de Deus, você vai ter um bom matrimônio. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. É verdade, está bem. Mas isso não é o evangelho. Isso são os frutos do evangelho. Isso são as obras do evangelho. O verdadeiro evangelho é sacrifício, é entrega, é renúncia. Tudo que nós temos é para ele. Mas o evangelho moderno não. Venha, venha, você vai receber, você vai receber, você vai receber. E Jesus falava, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem. Renúncia, entrega. Isso é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é evangelho. O evangelho é a mensagem da cruz, a mensagem bíblica da cruz, amém, irmãos? Você está aqui para isso? Porque se você estiver aqui para ser prosperado, porque se você estiver aqui porque você gosta desse templo, você gosta do ar acondicionado, a música, não vai ser suficiente, irmão. Não basta isso. Isso é bom, mas precisa de estar aqui porque você quer realmente entregar toda a tua vida, entregar tudo que você tem para Ele. Quantos amém? Diz que amém para um pregador é como osso para um cachorro. Você dá um osso para ele e fica alegre, irmão. Não quer nem soltar mais. Então Jesus... Agora eu vou começar a pregar. Poderia ficar com vocês aqui o dia inteiro. Até agora eu não contei nenhuma história. Eu falei com um pastor. Pastor, eu não fui chamado para contar história. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu só vivo pela misericórdia de Deus, que se dependesse de contar história, eu estava zerado. Mas Deus é quem me sustenta, amém? Deus falou comigo, você só prega, eu sou o seu patrão ou não? Eu falei, sim, Senhor, o Senhor é meu patrão. Não fica contando muita história não, meu filho. Você prega meu evangelho, eu vou te sustentar. Vou tomar água. Até aqui me entenderam, irmãos? Meu Deus, quando um missionário vai falar de dia, dá até medo. A Tunica lá do SEM falou que missionário é Marte, é Marte, maluco e mendigo. Eu falei, gente, mas não é que tem razão? Porque tem lugar que a gente chega, o pessoal fala, ixi, chegou missionário. Não, aqui não. Mas Jesus, irmãos, então agora aqui em Mateus 28:11, Jesus fala com os discípulos para eles ir para um monte que Jesus designou, não era qualquer monte. Então, na nossa vida, nós vamos ter que seguir a um caminho. Jesus disse que o caminho é estreito, que a porta é bem fininha. Por isso eu volto a dizer que a salvação não é fácil. Nós temos que, como diz a palavra, trabalhem na vossa salvação com temor e temblor. Precisamos trabalhar a salvação que Deus, essa salvação tão grande que Deus deu para nós. Mas Jesus mandou os discípulos ir para um monte designado. Eles não podiam ir para o monte que eles quisessem. E de Jerusalém até lá naquele monte era 100 quilômetros, irmãos. 100 quilômetros. Você já pensou andar 100 quilômetros? Eu já andei 40 quilômetros dentro da selva. Eu estava numa região, numa selva virgem. Eu tinha chegado lá no avião da Asa do Socorro. Eu tinha ido como se diz essa palavra? Era uma expedição e tinha um assento vazio. Aí eu paguei $50 e fui. Mas o valor do frete do avião era $1.300. E quando chegou no dia
no dia 30, eles mandaram me avisar que não ia ir buscar, porque a expedição tinha tomado outro rumo, e que se eu quisesse que eles me buscassem, eu tinha que pagar o frete do avião, que era $1.300. Eu falei, não, pode esquecer que não vai ter jeito. Eu só tinha 50 para pagar meu voo, né? Aí eles não foram me buscar. Eu perguntei para os indígenas da tribo Aguarrum, era essa etnia, como que eu posso fazer para sair daqui? E falaram comigo, missionário, vai ter que caminhar 40 quilômetros dentro da selva virgem, e vai passar dentro d'água, vai subir montanha, vai descer, vai passar em açude, um monte de coisa, capim batendo até na cintura, cobra qualquer quantidade no caminho. Eu falei, não, amém, vá embora, eu posso caminhar 40 quilômetros. Só que tem uma coisa, falaram comigo, não pode cair à noite sobre nós dentro da selva, porque o puma negro sai para caçar. E tem um puma, irmãos, o bicho pesa 250 quilos. Se ele cair em cima da gente, ele mata a gente só pelo peso. E outra coisa, se você subir na árvore, ele sobe. Se você for para a água, ele te busca lá dentro. Se você correr, você sabe que ele te alcança. Então fica aquele dito, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Você escolhe, você quer correr, você quer morrer suando? Pode correr. Você quer subir numa árvore, aventureiro? Pode ir, que ele vai lá, o gatinho vai te buscar. Eu falei, meu Deus. E aí eles cozinharam lá uma carne de macaco e banana verde cozida e sal. E nós começamos, irmão. Nem bem o sol saiu, nós saímos. E eu estou caminhando, mastigando aquela carne de macaco que tem uma caba na boca da gente. Você vai mastigando. Aquilo vai ficando branco, vira chiclete. Você olha assim, mas gente... O negócio que rende isso. Você vai mastigando, comendo banana verde, tomando água em cima, e vai caminhando. Quando foi 3 horas da tarde, uma cãibra deu aqui em mim, irmão. E não era por velho, porque eu nem cabelo branco eu não tinha ainda. Deu aquela cãibra aqui em mim, eu falei, Jesus tem misericórdia, que é bola. E os indígenas, vamos dizer, você levanta que nós temos que caminhar. Eu entendia, meu filho, faça essa cãibra passar, que nós também vamos virar comida do bicho. Que olho de susto. Falei, Jesus, eu fui esfregando, que eu estava com uma latinha de pomada Vick, irmão. Eu abri aquela latinha e falei, cheiro de velho, que tá esse negócio aqui, gente? Está cheirando velho, mas vai desembolar. Aí desembolou aquele negócio, irmão. Eu falei, Jesus, não deixa dar cãibra em mim mais não, que eu vou ser uma carga para esses índios. Eu estou vendo que eles vão até me carregar se eu vacilar. E quando chegou, irmão, 5 horas da tarde, numa densa mata, fica escuro. Eu falei, meu Deus, oxalá que esses bichos não saem para caçar mais cedo hoje. Você vai ver só como é que vai fazer barulho seu osso. Parece que essa bolacha creme cracker. Irmãos, quando foi 5h30, nós chegamos na estação 5, tem uma estação de exploração de petróleo, porque aí não era o destino final, não. Aí era metade do caminho. Eu falei, meu Deus, por que vocês não falaram isso comigo antes? Eu pensei que era só 40 quilômetros. Agora eu vou ficar aqui nessa estação 5 e no outro dia arrancamos de novo. Eu falei, meu Deus. Aí sim dá quase 100. Irmãos, quando eu entrei dentro daquela estação 5, tem tudo cercado alto, porque os funcionários do Petroperu têm, às vezes as famílias vão para lá, a cerca é altíssima, para as panteras não entrar, puma negro não entrar. Então, quando eu cheguei ali dentro, eu cheguei até olhando para trás, passando a mão na minha nuca, falei, já estou salvo hoje. E os discípulos caminhando, agora você imagina os discípulos. Eles devem ter pensado assim, para Jesus é bem fácil, ele desaparece aqui e aparece lá, nós que estamos rachando aqui. Então, muitas vezes, irmãos, o serviço, às vezes nós precisamos seguir as diretrizes para ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá no monte, eles encontraram a Jesus. Diz que alguns adoraram e outros duvidaram. Não diz assim? Será de que eles estavam duvidando? Eu sempre falo, irmãos, eu tenho certeza que eles não estavam duvidando de Jesus
De maneira nenhuma. A Bíblia fala que Jesus andou com eles durante 40 dias, não é verdade? Jesus também falou, eu não sou espírito. Vocês alguns estão pensando que eu sou espírito. Pode trazer de comer, que eu vou comer. Jesus comeu depois da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus, falar nisso, né? Hoje é celebrado o Domingo de Ramos. Hoje começa a Semana Santa. E Jesus já tinha ressuscitado depois de tudo isso. E diz que ele tinha um corpo que passava pela parede, podia passar por uma porta fechada, mas também ele comia. Ele falou com Tomé, pode vir tocar aqui nas marcas, aqui do buraco da minha mão, aqui lá onde meteram a lança. Jesus tinha um corpo físico e espiritual. E então os discípulos, eu tenho certeza que eles não estavam duvidando que era Jesus que estava ali. Eu acredito que eles estavam duvidando deles mesmos, da capacidade deles de cumprir aquela grande comissão, de cumprir aquele mandamento de Jesus. Você já pensou, irmãos, você chegar numa tribo de canibal? Lá na região no estado onde nós estamos, tem canibais. Você já pensou, você chega numa tribo de canibal, aí você vai falar com eles que um judeu morreu e ressuscitou. Você vai falar, eu vim aqui pregar uma mensagem da cruz, eu vim aqui falar com vocês que Jesus morreu e ressuscitou. Aí os chefes olham um para o outro e falam assim, quem vai comer primeiro, eu ou você? Quem vai comer esse camarada primeiro? Quem vai comer o coração dele latindo assim, porque eles comem carne crua. Não, deixa que eu vou comer. Eu vou comer esse falador de mentira. Já pensou se chegar naquelas tribos, lá na Normandia, naqueles lugares onde aqueles homens tinham a barba até aqui, aqueles cabelos compridos, aqueles camaradas do olho azul, verde, que parece que está saindo fogo do olho deles? É brincadeira, irmão, chegar lá para falar que um judeu morreu e ressuscitou? É esse conversador de mentira. Vamos matar ele de cabeça para baixo. Então, Jesus levou eles lá naquele monte. Eu, pessoalmente, acredito que Jesus falou assim, olha as terras. Olha a casa onde está a casa onde você cresceu, a casa dos seus pais, dos seus tios. Vai lá e despede deles. Vai lá despedir do teu tio, vai despedir do teu amigo, vai despedir do teu irmão, porque, meu filho, você nunca mais vai ver essas terras na sua vida. Isso aqui eu estou aumentando, porque eu também vivia numa cidade montanhosa, Cachoeira da Prata, toda rodeada de montanha. Eu também subia no monte e pensava, eu acho que eu nunca mais vou ver meu pai, eu acho que eu nunca mais vou ver minha mãe, nem vou ver meus tios, porque eu estava indo para um país onde tinha terrorismo, onde muitos pastores falavam comigo, você não vê notícia, rapaz, você não assiste televisão, eles estão matando os pastores, estão matando os missionários, você vai querer ir para lá? Então é como que Jesus chamou aqueles homens naquele monte, para falar com eles que a vida deles ia mudar rotundamente depois daquele dia. Despede, meu filho, da sua tia, despede dos seus compadres, dos seus irmãos, dos seus amigos, porque eu vou mandar vocês às nações. E você sabe como que todos os discípulos morreram, irmãos? Todos foram martirizados, menos um. Segundo a história, João não foi martirizado, mas bem que eles tentaram martirizar ele. Encheram um caldeirão, irmão, de óleo, um caldeirão de tamanho grande, e jogaram o apóstolo João naquele negócio assim, ó, fervendo. Jogaram o apóstolo João lá dentro. E na hora que não é que o homem sai de lá normal, sem queimar nada, eles falaram, não, esse não morre não. Vamos pôr lá na ilha de Pátimos. Lá está cheio de cobra, de todo jeito ele vai morrer. Ou morre mordido de cobra, ou morre de velho. De todo jeito vai morrer, né, irmãos? Amém? E lá Deus deu para ele a revelação, né, do Apocalipse. Mas olha onde recebeu a revelação. O único que não foi martirizado. Isso é evangelho, irmãos. Só que o evangelho de hoje está muito barato. O evangelho de hoje é muito fácil. Nós o facilitamos, nós o barateamos. Fazemos o mais barato possível para as pessoas. Não precisa renunciar, não precisa arriscar a vida, não precisa de nada. Mas o evangelho que Jesus pregava e o evangelho que os discípulos viveram não era assim. Estão de acordo, irmãos? Vou falar do primeiro, agora eu vou falar do primeiro todo da missão.
Jesus disse em Mateus 28, 18, todo poder, repete comigo, todo poder. Jesus disse então que todo poder foi dado a ele no céu e na terra. Tem outras passagens que falam debaixo da terra. Fala que Jesus hoje, irmãos, é quem tem toda a autoridade. Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra e debaixo da terra. Hoje, Jesus é quem manda. Não é o diabo. Tem gente que vive a doutrina do Satanás. Põe Satanás em cima quando ele está embaixo. Diz que ele estará debaixo do estrado dos nossos pés. Não põe ele em cima porque ele está embaixo. Jesus agora é rei, é senhor dos senhores. Satanás governa, governador, é governador. A Bíblia diz que ele é o governador, o príncipe deste mundo. Mas ele não é o rei. Ele não é o rei dos reis. O rei dos reis, senhor do senhor, quem é? Jesus. Todo poder. Um dia você vai precisar desse poder. Um dia você vai ver que a primeira coisa mais importante na grande comissão é o poder de Deus. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Nós plantamos uma igreja numa tribo. E o chefe dessa tribo era também o bruxo. E eu deixei um encarregado lá da igreja. E o bruxo foi na casa desse encarregado, que era sobrinho dele, e falou assim, olha, eu vou ser pastor da igreja. Eu vou trocar o nome dessa igreja, não vai chamar mais Batista, vai chamar o Templo do Sol. Vou trocar o nome da igreja, vou ser o pastor da igreja e vou mudar ela de lugar, vou construir ela ao lado da minha casa. Eu cheguei lá, ele me contou isso. Eu falei, o quê? O bruxo falou isso? Falou. Falei, então nós vamos lá na casa dele agora, conversar com ele. Ele falou, seu pastor, tem que tomar cuidado. O bruxo é maligno, é do maligno. Eu falei, eu já sei. E nós somos do benigno. Nós temos que ir lá. Não tem jeito, irmão. Chegou a hora de eu ver. Chegou a hora de ver se o poder de Deus, que Jesus falou, está comigo ou não está comigo. Você vai ter que ver isso ou não vai? Falei, vamos lá. Cheguei na casa do bruxo, irmãos. O bruxo está... Você sabe que a casa do indígena é simples. Ele está deitado lá numa rede. Eu cheguei lá e falei, eu sabia de bruxo, não. Ele era chefe, eu vim conversar com o chefe. E o que você quer? Eu quero conversar com o senhor, por favor. Quero que o senhor desça da rede e vamos conversar. Ele falou, não, pois não. Mas antes eu vou te dar um negócio para beber. Você aceita? Aceita? Você sabe, irmãos, que ele tem um monte de brevagem. Tem um que chama ayahuasca. Se você tomar isso aí, irmãos, você vê cobra andando na parede, você vê... Se você tiver fumado maconha, você vai falar, meu Deus, isso é 10 vezes mais potente que a maconha. Falei, agora, Jesus, agora a tua palavra diz que se beber coisa mortífera não lhe fará dano. Eu vou tomar um negócio. Aí ele veio com a agulha. Eu mandei aquele negócio no peito. Falei, Jesus, recebe. Recebe o teu servo. Porque o tempo foi descendo, irmão. E sabe o que era? Era melancia. Melancia batida. Mas eu não sabia. Aí ele falou, você vai querer mais? Eu falei, não, suficiente, dá para o... Ele olhou para mim como dizendo, não, pastor, mas está judiando. Eu falei, não, meu filho, aqui se morrer um, morre dois. Eu não vou deixar ninguém vir para contar mau testemunho de mim, não, hein? Se eu morrer aqui, você está errado. Meu Deus. Tomou também, beleza. Então ele falou comigo, então qual que é o motivo da visita? Eu falei, só quero saber do senhor uma coisa. É verdade que o senhor falou que vai trocar a igreja de lugar, vai mudar o nome e vai ser o pastor? Ele falou, pois é, falei. Eu falei, mas o senhor quer ser o pastor da igreja? Eu quero. Eu falei, boa obra o senhor deseja. Fiquei alegre de saber disso. Mas só que tem uma condição. E qual que é? Eu falei, o senhor tem que nascer de novo. Nascer de novo? Como é que é isso? Aí você já sabe o resto, irmão. Evangelizei ainda convidei ele para ir para o culto à noite, ele foi. Não trocou de nome, não construiu do lado da casa dele, mas recebeu a palavra. Mas nessa hora você tem que saber que o poder de Deus foi disponibilizado. E precisamos de ativar ele. E se você ficar sabendo, e algum endemoniado, você vai correr para chamar o pastor? Não, meu irmão. Você tem que ativar esse poder na sua vida. Você tem que ir lá enfrentar. Não chama o pastor não, véio. Vai lá, dá uns 3 dias de jejum primeiro, vai lá. Se não funcionar, você chama o pastor. Se não der conta, você chama o pastor.
Aí você pode chamar, você tentou, não deu conta. Vocês lembram que os discípulos não deram conta de expulsar lá e foram chamar Jesus? Mas eles tentaram, irmão. Ele falou assim, eles não dão conta não. O pai do menino falou, não dão conta não. Às vezes pode não dar conta. Se você não der conta, você não vai embora envergonhado para sempre. Você fala, seu mentiroso, seu demônio, mete 7 dias de jejum, volta lá. Se não sair, você manda mais 7, 14 dias de jejum. Eu já fiz 21 dias de jejum, irmão. Perdi 10 quilos. Porque você vai enfrentando certas coisas. Mas o poder de Deus tem que ser disponibilizado. Você tem que ver até onde você avançou. Se realmente esse poder está na sua vida. Como que você vai saber se você correr? Como que você vai saber se você da primeira chama o pastor? Não, irmão. Fala, Jesus, eu também preciso de desenvolver essas coisas na minha vida. É claro que nós não somos caça-fantasmas. Você não vai sair buscando demônio, procurando demônio por aí. Não precisa procurar não, irmão. O bicho vem sozinho. Vem sozinho. E se não tiver te incomodando, preocupa também. De repente você fala assim, não mexe com esse sujeito não, ele está no caminho certo nosso. Aí não. Todo poder. Primeiro todo poder. Um dia nós vamos precisar. Talvez você pode estar tranquilo, mas um dia Deus vai te mostrar que você vai precisar desse poder na sua vida. O poder do Espírito Santo. O segundo todo, Jesus disse, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. O segundo todo, a segunda coisa mais importante da missão é fazer discípulo. Discípulos. Jesus não mandou ir fazer crente. Jesus não disse, olha, faça crente. Crente, irmão, até o Satanás é. Diz a Bíblia que ele crê em Deus e treme. Satanás crê em Deus. Mas Jesus mandou fazer discípulo. Nós precisamos fazer discípulo. Você precisa fazer um discípulo. Um discípulo de um pastor é outro pastor. Eu preciso de desenvolver. Porque senão, irmão, se eu não fizer outro pastor, o dia que eu morrer, o meu ministério é enterrado junto comigo. Eu preciso fazer um discípulo, um pastor. Não é que ele vai ser igualzinho eu, mas o dia que eu morrer, o meu ministério não vai ser enterrado comigo, ele vai continuar. O músico faz um discípulo, ele faz o outro músico, porque senão o dia que ele morrer, pode enterrar o violão junto com ele, pode enterrar o piano junto com ele, porque ele não fez discípulo, não ficou nada. Então você precisa fazer um discípulo. Você é um diácono, faça um diácono, um discípulo. Porque senão o dia que você morrer, meu filho, ninguém vai receber os irmãos ali atrás. Cada um faz um discípulo na sua área, na sua vida. Você é um crente fiel que traz gente para a igreja? Desenvolve esse discipulado. E que outro seja igual a você. Senão o dia que você morrer, não ficou nenhum ganhador de alma. Estão comigo, irmãos? Você é um discípulo? Está fazendo discípulo, porque não basta ser discípulo. É discípulo fazendo discípulo. Jesus disse, faça discípulo. Um dia eu entrei na casa de um jovem. Ele era tão magro, irmão, que de lado você não via ele. É magrinho, mas magrinho mesmo. Você via ele de frente. De lado era tão fininho que você nem viu o magrelo. Chego na casa dele, estou exagerando, irmãos. Não é tão magro assim, né? Chego na casa dele, ele sai, e eu falo com ele, amigo, eu quero falar com você do Evangelho. Ele falou, mas o que é que você quer falar? Que as crianças possam sair, né, irmãos? Amém? Entrega o microfone para o pastor, não vê se não gosta de deixar. Está achando que é açaí? Está achando que é um picolé de açaí? E ele fala comigo, olha, você pode falar comigo da Bíblia tudo que você quiser, mas você não fala nada de Maria, porque para mim Maria é intercessora com Jesus. Ela intercede por mim a Jesus e Jesus intercede por mim com o Pai. Eu falei assim, olha, a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que existe um só intercessor, um só mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo, o homem. Um só.
mediador, não tem dois. Ele falou comigo, então me mostra isso na Bíblia. Eu falei, você tem Bíblia? Ele falou, tenho, eu tenho Bíblia. Eu falei, então não vou mostrar, você vai ter que encontrar. Ele falou, não, mas me ajuda aí. Eu falei, não vou te ajudar, você vai encontrar. Depois eu fiquei pensando, gente, mas que negócio foi esse que eu fiz com o rapaz? Eu não falei com ele aonde estava. Eu falei com ele, se você encontrar isso na sua Bíblia, você vai me procurar? Ele falou, te procuro. Pode me deixar o seu endereço. E eu tinha um folheto com carimbo, né? Deixei o folheto com ele. Irmãos, passou 6 meses. Eu estava ajoelhado, né? A gente tinha oração à noite. Aí escuto que alguém entra. Quando eu levanto a cabeça, era ele, o homem magro. Pastor, falou comigo, encontrei, rapaz. Está no Novo Testamento. Encontrei. É verdade o que você falou. Só existe mesmo um mediador. Eu toda a vida achei que Maria estava intercedendo por mim diante de Jesus, e Jesus intercedia com o Pai, e o Pai me atendia. Agora eu entendi que é direto com Jesus. É Bíblia. E o homem, irmão, se converteu. E esse foi um dos meus primeiros discípulos. E Deus abençoou a vida daquele rapaz. E ele hoje está na Austrália. Viajou com sua família para lá, mas ele continua lá pregando o Evangelho. Por quê? É um discípulo de Jesus. Diz que José de Arimateia era um homem rico, muito rico. José de Arimateia era um senador. Só que diz assim, que José de Arimateia era muito rico, e na frente de muito rico, discípulo de Jesus. Oh, maravilhoso, né, irmãos? Um homem muito rico, discípulo de Jesus, é bênção demais. Não é? Ou não? É, irmão. É bênção. Deus precisa de homens ricos. Claro que precisa. José de Arimateia diz que colocou Jesus numa tumba feita da rocha. Ou seja, o homem cavou a tumba dele na rocha, irmão. Já pensou fazer um buraco na rocha? Até hoje em dia é difícil isso. Aquilo ali deu trabalho, custou dinheiro. Fazer uma tumba na rocha, cavar uma rocha. E depois ele mandou fazer uma pedra gigantesca, uma pedra redonda para rodar, para tampar aquele negócio. Tinha que ser muitos homens rodando aquela pedra. Vai lá fazer uma pedra redonda para você ver, irmão, cortando aquilo na base da marreta e do cincel. Jesus foi colocado nesse tipo de tumba. Ele viveu a vida dele inteira como pobre, mas foi sepultado com rico. Porque tinha um homem rico que era discípulo de Jesus. E diz a Bíblia que ele envolveu Jesus em lençóis maravilhosos e se retirou. Tinha que trabalhar, né, irmão? Empresário, né? Amém? Às vezes é assim. Às vezes um empresário, discípulo de Jesus, fala, pastor, o que você precisa ir para a igreja? Está precisando pintar? Está precisando fazer reforma? Pode deixar, pastor. Toma aqui, ó, eu vou dar o material todinho. E também pago para o trabalhador. E vai embora trabalhar. É discípulo de Jesus. Mas Jesus mandou fazer o quê? Discípulo. Pobre, classe média, rico. O que é que precisamos de ser? O quê, irmãos? Discípulo. Não é somente crente. É discípulo de Jesus. Aonde você estiver, você representa Jesus. Você vai para uma cidade lá no Nordeste, cidade pequenininha, de férias, você busca uma igreja evangélica. Você não vai ficar 30 dias de férias até de Jesus, não. Você busca uma igreja. Você chega lá, você dá testemunho. Todo o poder, todas as nações, estamos? O evangelho é para todas as? Por isso Deus levantou os missionários. Todas as nações. A terceira coisa mais importante aqui, você pode me ajudar nessa passagem? De quem descobre o que é a terceira coisa mais importante? Mateus 28, vou te falar o versículo 20. O que é a terceira coisa mais importante na missão de Jesus? O que diz aí? Hã? O que é para fazer? Hã? Ensinar. Que diz ensinar, irmãos? Ensinando todas as coisas. O discípulo de Jesus, aquele que... Qual é o nosso manual, então? O que nós ensinamos na missão?
Bíblia. Tudo vai passar. Existem muitos movimentos. Encontro com Deus, metanoia radical, legendário. Tudo isso são movimentos. E muitos deles são bons. Mas vai passar. O que é que vai ficar? Isso aqui. No que nós estamos fundamentando a nossa igreja? No que nós estamos fundamentando a nossa vida? A vida cristã não é um encontro com Deus. A vida cristã não é um metanoia radical. A vida com Deus não é um legendário. A vida com Deus é a palavra. Jesus disse: o céu e a terra passará, mas a minha palavra jamais passará. O que você ensina? Você pode falar de política, você pode falar de futebol, mas se você não ensina a Bíblia, você não está cumprindo você não está cumprindo com a terceira coisa mais importante da vida de um discípulo, que é ensinar tudo que Jesus mandou aqui. E tudo que Jesus mandou vai de Gênesis a Apocalipse, porque ele, para ele e por ele, são todas. O Evangelho é mais do que suficiente. Um dia desse uma moça me falou assim: pastor, tem uma menina que ela tem 12 anos, foi violada. Ela foi violada. A família dela não quer mais ela. O menino nasceu. O que violou não quer assumir o menino. Eu conheço a moça. Como que eu posso ajudar ela? O que eu posso fazer por ela? O que vocês diriam, irmãos? Ela estava pensando em talvez levar para a casa dela, fazer tantas coisas. É bom. Mas o que é mais importante? O que ela pode fazer por essa moça? De mais importante? Aqui está. Porque o Evangelho é mais do que suficiente. Se essa moça abraçar Jesus, abraçar a fé, Deus vai ser o pai dela. Ela precisa do pai. Ela precisa de Deus. Eu posso levar ela para minha casa, eu posso cuidar do bebê dela, eu posso fazer de tudo, mas se eu não ensinar para ela o Evangelho, eu deixei de ensinar para ela o mais importante. Você vê um louco na rua, você vê um mendigo, não existe nada mais importante do que você pregar o Evangelho para ele. Você não tem que assumir ele, você não tem que levar ele para sua casa, só entrega para ele isso aqui, o Evangelho, e se ele se arrepender genuinamente do seu pecado e receber a salvação, ele vai ter um pai. Quem é o pai que ele vai ter? Deus. Deus vai cuidar dele ou não vai? Eu sempre digo, irmãos, o Evangelho me levou para a igreja evangélica. O primeiro crente que eu conheci foi eu mesmo. Eu fui para a igreja evangélica depois que eu tinha lido a Bíblia 3 vezes. Eu falo assim, irmãos, tem evangélico que está dentro da igreja evangélica, mas nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Eu falo, então o que levou ele para a igreja evangélica? Se ele está na igreja evangélica e não conhece todo o Evangelho. Como? Será que foi só um costume? Será que é porque o pai dele era crente? Será porque ele gosta da igreja, gosta do pastor? Mas o que, irmãos? Vocês que estão aqui nessa manhã, que são evangélicos, você já leu o Evangelho todo? Toda a Bíblia? Se você já leu, diga amém. Se você não leu, diga ai de mim. Ai de mim. Ai de você, meu filho. Porque aquele que não ama a palavra de Deus, não ama a Deus. Ponto. Se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, ama a palavra dele. Tem prazer em ler sua palavra. Porque ama a Deus. Quem não tem amor pela Bíblia, quem não tem amor pela palavra de Deus, perdeu o amor por Deus ou nunca teve. Você ama a Deus? Então ame a sua palavra. E se você não ama, pede a Deus que tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim. A verdade é que eu não te amo, porque eu não leio a tua palavra. Eu leio a Bíblia só na igreja, meu Deus, porque é uma cerimônia.
Tudo vai passar, irmãos. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. A vida toda eu fui católico. Quando as pessoas falavam que eu era irmão, eu fazia assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus me livre. Eu precisava para negar. Eu falava, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu não me chama de irmão, não. Não fala que eu sou irmão, não. Não fala que eu sou evangélico, porque eu era católico. Mas toda hora eles falavam, ô, você é irmão. Aí um dia eu falei, mas por que você está me chamando de irmão? Porque irmão fala de Jesus toda hora. O evangélico fala de Jesus toda hora, e você só fica falando de Jesus, então você deve ser evangélico. Eu falava, quem sabe? Um dia eu falei, quem sabe eu sou irmão e não sei. Vou lá na igreja evangélica para ver como é que é o negócio. Cheguei na igreja batista lá da minha cidade, irmãos, a igreja pequenininha, irmãos. Tinha uns 12 membros. Cheguei na porta da igreja e fiz assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E entrei, buscando São Pedro, São Judas Tadeu, achando, nem sabia o que era idolatria. Cegado, já estava lendo a Bíblia pela terceira vez, mas li idolatria. O padre falou com a gente que nós não éramos idólatras, que a gente só venerava. Eu falei, não, eu só venero, não adoramos. O que nós precisamos ensinar? Jesus disse, ensinando todas as coisas. Quem sabe o primeiro versículo da Bíblia? De memória. Então vamos fazer. No princípio Deus criou os céus e a terra. No início Deus criou os céus e a terra. No começo Deus criou os céus e a terra. No início, no começo e no princípio Deus. Amém? No início, no princípio e no começo Deus. No início, no princípio e no começo do meu dia, Deus. No início, no começo e no princípio do meu trabalho, Deus. No início, no princípio e no começo do meu casamento, Deus. No início, no começo, no princípio da minha vida eclesiástica, Deus. Deus no princípio, no começo e no início. Esse primeiro versículo só já é uma tremenda mensagem. Porque põe Deus aonde Ele deve estar. No princípio, no começo e no início, não é verdade? E o que diz o segundo? E a terra estava desordenada e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas não é que aí, toda bagunça que está na minha vida, o Espírito Santo de Deus vai começar a colocar ordem na casa ou não? E por que tem gente que ainda não leu todo o Antigo Testamento? Tem gente que fala assim, não pastor, tem dó. Esses livros de genealogia cansa. Fulano gerou fulano, foi gerando. Eu falei assim, irmão, lê essa geradeira toda. Sabe por quê? Vai ser bom para você não colocar nome feio nos seus filhos. Vai ter nome feio assim lá na China. Que Deus nos perdoe, irmão. Mas tem um sujeito que tem uns nomes que só a graça de Deus. Tem ou não tem? Uns nomes feios. Mas tá bom, aí você não vai pôr nos seus filhos, seus sobrinhos, seus tipos. Tem dó, não faz isso. Mas tem nome bonito lá também, irmãos. Tem, bastante. Eu mesmo não gostava do meu nome. Eu falava, mas gente, José, terrível, José. Meu avô teve 12 filhos. 6 homens, todos chamavam José. 6 filhas, todas chamavam Maria. Uma delas é minha mãe. A minha mãe vai e se casa com um homem. Por coincidência, por obra do destino, se casa com um tal de José. Meu pai é José. Aí vem meu pai colocar nome em mim. Que nome vocês acham que ele colocou em mim? José. José Fernando Barbosa. Minha segunda irmã. Como vai ser o nome da minha segunda irmã? Maria. Parecia maldição. Aí veio o terceiro, o meu irmão. Como que vocês acham que vai chamar esse coitado? José também. José Fernando, José Augusto, Maria Aparecida, Maria Terezinha. Oh, meu Deus. E quando chegava no colégio que eles iam me chamava José Fernando, eu falava, eu não sou José, eu sou Fernando. Oh, meu Deus. Mas quando eu fui ler a Bíblia, irmãos, eu falei, gente, que burrice que eu fiz. Que nome maravilhoso, está para todo lado na Bíblia. José daqui, José de lá, José de Arimateia, José do Egito, tudo enquanto é tipo de José, não é? Graças a Deus que colocaram esse nome em mim.
Esse é nome de crente, nome de discípulo, outro é nome de filisteu, Fernando, igual você vê. E isso é o que eu gostava. Agora ficou, irmãos. Um dia eu chego num restaurante e vou querer fazer uma gracinha. Comecei a querer falar que eu era o José. Aí o nome, José. Então espera, amigo, daqui a pouco vai vir sua comida. Estou esperando, está passando uns 30 minutos, eu estou lá com a Milagros, os meninos. Falei assim, amigo, rapaz, eu já vi outras pessoas chegando aqui, você deu comida para elas, já passou na minha frente, já, o que está acontecendo com a minha comida? Falou, como que é seu nome? Eu falei, Fernando. Falei, Fernando, não tem aqui não, eu. Já tinha chamado de José um montão de vezes, eu nem sabia que era eu. Você vai. Irmãos, aquele que ainda não leu a palavra toda, pode ler. Amém? Lê, você vai ficar maravilhado, irmão. Deus vai agir na sua vida. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam. Alguém pode nascer de novo lendo só o Antigo Testamento. Alguém pode se converter lendo só o Antigo Testamento, mas claro que pode. No Antigo Testamento nós vamos aprender a ter temor de Deus, temor reverente, temor santo. Tem gente que não tem temor de Deus, irmãos. Tem gente que valentemente vive pecando. Eu quero dizer para você, se você vive pecando dentro da igreja de Deus, olha para você ver o que acontecia na congregação dos israelitas. Muitos caíram mortos. Se você está aqui na igreja evangélica e você vive no pecado, pode mandar fazer seu caixão. Pode mandar. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Qualquer dia Deus vai falar, Gabriel, pode buscar aquele cabeçudo lá que ele não deixa o pecado. Louco, essa noite pedirão a sua alma, se Deus pedir a nossa alma, e Deus é impredecível, ninguém sabe como que Deus pode agir, eu não sei, você sabe? Por isso é que devemos ter temor reverente, temor santo, temor, mas temblor, diz a Bíblia, temor e temblor, de Deus é temor e temblor, mas tem crente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Tema a Deus. Tema a Deus, não viva no pecado, porque Deus em qualquer momento Ele pode passar a foice, Ele pode meter um machado na raiz. Esse é Deus, e o Deus do Antigo Testamento não é outro, é o mesmo. É o mesmo. Você pode ver Ananias também, a mulher dele caiu morto, no Novo Testamento, na graça. Deus não é Deus de brincadeira, não brinque com Deus, porque ninguém que brincou com Deus saiu levando vantagem. Ninguém pode burlar-se de Deus, ninguém pode zombar de Deus. Porque Deus, irmãos, é tremendo. É fogo consumidor, ai daquele que cair nas mãos de um Deus vivo. Por isso é que nós precisamos muito, desesperadamente, ler o Antigo Testamento. Por que vocês acham que hoje a igreja perdeu o temor de Deus? Porque não leu o Antigo Testamento. Não conhece a braveza de Deus. Não sabe que Deus é bravo. Deus falou com Moisés, eu vou matar esse povo todinho. Eu vou acabar com eles agora. Moisés falou, Senhor, não faz isso não. Vai ficar ruim para nós tudo. Eles vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito só para matar no deserto. Não tem paciência? Deus já estava para mandar fogo já. Moisés intercedeu. E se Jesus não estivesse intercedendo por nós agora, irmãos, em que tempo nós estaríamos fulminados? Falta de temor de Deus. Dentro da igreja de Deus fornicando. Dentro da igreja de Deus adulterando. Tomando escondido, bebendo álcool. Vai lá e compra aquela bebida que nem bafo não dá. Camarada é inteligente até para pecar. Aqui não tem isso não, irmãos. É só lá para Ipatinga fora, lá. Hã? Ensina a palavra, ama a palavra. Na medida que você vai amando a palavra, você vai ir amando a Deus. Você vai tendo temor de Deus. Você vai vendo que Deus está do seu lado e que Ele vai te proteger. Um dia tinha um homem lá, irmãos, no bairro lá, que quando ele tomava e bebia, ele era pescador, vendia peixe no mercado. Ele tinha umas facas compridas assim, ele passava aquela faca no chão assim. Esse negócio saía faísca.
Até de dia dava para ver a faísca. Só via menino correndo para um lado e para o outro com medo. De noite, então, parecia aquele soldador que está soldando ferro. Eu via menino correndo para todo lado. Um dia à tarde, eu vou querer dar uma descansadinha, escuto tão golpeando a porta lá com pedra. Eu chego lá e olho, era ele, irmão, só de short, mas muito doido. Falou assim, missionário, desce aqui agora. Eu falei, e se eu não descer? Ele falou, eu te busco. Falei, não precisa me buscar não. Deixar que eu vou descer. Só voltei lá no quarto e falei, Jesus, agora eu mesmo me unjo. Agora eu mesmo me abençoo. Agora eu mesmo primo proteção. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tão rápido comecei meu trabalho e já vou terminar. Fui descendo as escadas, irmão. O homem está lá embaixo, tinha uma porta de ferro, não tinha vidro. Na medida que eu ia descendo as escadas, cada degrau que eu descia, o sangue ia escondendo atrás das veias. Eu não sei que habilidade é essa que o meu sangue tem para esconder. Quando eu cheguei perto dele, eu estava branquinho, já tinha escondido tudo. Já não tinha sangue para a faca cortar já. Nem se cortasse, nem sangue não saía. Mesmo quando cortar aquele papel, aquela folha A4, corta e não sai sangue, parece cobra. Corta e não sai sangue. Aí quando eu cheguei bem pertinho dele assim, aquele ombro grandão, aquele braço comprido e grosso, ele meteu assim, o dedo dele assim, no meio da porta e pôs o dedo na minha cara e falou, tienes medo? Em espanhol ele diz assim, tienes medo? Eu, se tenho. Tenho mesmo. Como que eu vou negar, irmão? Além de medroso, mentiroso, eu estava com as duas coisas juntas. Medo e medo. Meu Deus. Aí eu falei com ele, então, e agora? Ele falou assim, não sei. Eu falei, mas você que me chamou. Como é que você não sabe o que você quer fazer? O que você quer fazer comigo, meu filho? Faz logo de uma vez. Como eu vi que ele não sabia nem o que ele queria fazer, porque aquilo era uma coisa diabólica, eu só falei com ele assim, em nome de Jesus, feche seu olho agora. E não é que ele fechou, irmãos? Eu falei, oh Deus, Deus está comigo. Pus a mão na cabeça dele, caiu aquele cepo de homem pro chão afora. Ele estava do outro lado, eu estava com a chave, querendo abrir o cadeado assim, irmãos. A chave nem entrava naquele buraco daquele cadeado, de tanto... Deus, eu tenho que sair rápido, para me pôr a mão na cabeça do homem, para o homem não levantar. Aí abriu o cadeado, irmão, pus a mão na cabeça dele, mas foi uma guerra ali, irmão. Mas aquilo durou, ele queria levantar, eu continuava repreendendo, o suor está descendo, e o povo está passando na rua e está vendo aquilo. O povo falou assim, não, mas aquele ali é bravo demais, aquele ali. Pensando que eu era o bravo ali. Aquele é bravo demais, olha para você ver, ele está humilhando aquele gigante ali. Eu estava sofrendo, irmão, lutando, mas aquele ali, irmão, fez eu ganhar um respeito naquele bairro. Os meninos só faziam fazer reverência. Mas não era nada, era Deus, pela sua palavra, pela sua bendita palavra. E adivinha quem foi para a igreja? Ele, irmãos. A esposa dele congregava, eu não sabia ainda, porque era uma nova na igreja, a esposa dele já congregava. Aí ele passou aí para a igreja. E esse bairro, irmãos, era um bairro muito difícil. Um dia eu estou lá na porta da igreja, a igreja nova ainda, né? E chega um louco com a corrente na mão. E falou assim, ô pastor, eu vi que ele estava tomado. Ô pastor, eu vou dar testemunha aí hoje. Falei, rapaz, você não pode dar testemunho. De que você vai dar testemunho? Não, eu quero falar lá na frente. Falei, você não vai falar não? Você não pode. Ele falou, então eu vou te enforcar agora. E rodeou aquela corrente no meu pescoço. E enforcar mesmo. Logo que ele rodeou ela assim, ele juntou assim, que ele já ia puxar, saiu esse homem lá de dentro, irmão. O Cláudio, era o nome dele. Ele só chegou, ele era grandão e forte, ele só foi desenrolando a corrente do meu pescoço, assim, com a mão do sujeito, tudo junto. E falou, ajoelha aí agora. Ajoelha agora. Pede perdão para o pastor de joelho. Aí eu falei, ô Jesus, agora eu estou entendendo. O senhor mandou meu diácono, eu não estou percebendo. Esse vai ser meu diácono. Eu vou consagrar ele agora. O sujeito ajoelhou. Falou, se você vier aqui de novo amolar o pastor, nós vamos trancar você aqui na igreja, você vai orar a noite inteira de joelho. E eu mesmo vou te vigiar. A porta da igreja era aquelas antigas de enrolar assim. Você lembra, né? Aquele negócio.
Ele falou, o pastor vai trancar você aí dentro, você vai orar de joelho a noite inteira. Nunca mais apareceu na porta da igreja, irmãos. Nunca mais. Mas por quê? É o poder de quê? Da palavra de Deus na nossa vida. Na medida que você vai lendo a palavra de Deus, vai lendo o Antigo e o Novo Testamento, lê a Bíblia toda. Se você não tiver lido ainda, lê, irmãos. Fala assim, Deus, daqui para frente eu vou conhecer toda a sua palavra, até genealogia, desses nomes tão atrapalhados que tem aí, eu vou ler. É uns nomes que você vai, parece que você está falando inglês, tão complicado que é. Mas você vai lendo. Teve um que se converteu lendo genealogia. Ele falou, gente, a família de Deus é grande demais. Eu também quero fazer parte dessa família. E Deus operou na vida dele, e ele, a partir daquele momento, ele se converteu. Amém? Os 4 todos, já falamos 3, não foi? Primeiro, todo o poder. Segundo, todas as nações fazendo discípulos, não é? Terceiro, ensinar toda a palavra. Todo o poder, todas as nações, toda a palavra. Isso está aí, toda a palavra. Agora o 4 todo, qual seria? No versículo 20, quem pode descobrir? Todos os dias. Todos os dias. Falem comigo, todos os dias. Todos os dias. O crente, o discípulo, ele é crente todos os dias. Aqui Jesus fala, e eis que eu estou convosco todos os dias. Não é só domingo. Domingo eu fico bonito. Pego minha Bíblia, estou indo para a igreja. Quando é segunda, terça, quarta, esqueceu. Não, todos os dias Jesus está comigo. Jesus está com você todos os dias. Você vai para o shopping, Jesus não disse que estaria conosco todos os dias? Você pensa, Jesus está com você. Você não está vendo, mas Ele está ali. Tudo que você está falando, tudo que você está fazendo, Jesus está com você. Está presente. Você entra no banheiro, ali está Jesus. Você entra no seu quarto, Jesus está ali. Você está conversando com uma mulher, varão. Você está conversando com uma mulher, Jesus está ali. Se você ficar com gracinha, mas você está bonita, não sei o quê, não sei o quê. Jesus está olhando e fala assim, que isso? Olha só, sabido, está metendo um floro, está tocando uma flauta no ouvido da mulher. E Jesus olhando para o discípulo dele, falando, mas, bonito, né? Ou a mulher, meu marido não me escuta, ainda bem que eu tenho você que me escuta, que me entende. Aí o outro lá fala assim, sim, seu marido é deixado mesmo, não sei o quê. Conversa mole, né, irmãos? Coitado do homem, está trabalhando para trazer um pão para dentro de casa, e o preguiçoso fica o dia inteiro internando, está lá, mandando florzinha na cabeça da mulher. Vigia. Jesus está todos os dias conosco. Toda palavra ociosa, tudo que nós falamos, toda violência verbal dentro da nossa casa, nós vamos dar conta para Deus. Porque Jesus está presente em tudo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação, até o fim deste mundo. Um dia eu estou subindo pelo rio, e tinha esquecido umas anotações. Falei, esqueci tudo. Aí Jesus falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, meu Deus, me esqueci foi nada. Jesus estando comigo, não vai faltar nada. Um dia eu estou caminhando. Lá tem tipo assim, uma crença no tal de um pela-cara. Você já ouviu falar do pela-cara? O pela-cara literalmente pela a cara da pessoa. Ele tem umas unhas grandes, tem mais de 2 metros de altura, o corpo dele é escama de lagarto, isso aí ele manifesta dentro da selva. E eu sempre falava com os indígenas que isso, não precisa ter medo disso, não tenha temor desse negócio, porque isso não existe. Falei com ele, se é que existe, é demônio. Não, pastor, você não pode andar na selva de madrugada sozinho, não. Não faz isso, não. E um dia, irmãos, não porque eu queria desafiar o inimigo, mas a pessoa que estava comigo não pôde me acompanhar. E eu tinha que sair 3 horas da manhã para ir para outra tribo. Eu falei, eu estou saindo. Não, pastor, não vai não. Você não pode andar sozinho.
o pé na cara vai te pegar. E eu de pequeno, irmãos, meus avós, meu pai me assustavam com o tal do homem do saco. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês já escutaram? Cuidado com o homem do saco. Não vai para muito longe de casa não, que ele te joga dentro do saco e te desaparece. Quem aqui já escutou essa? Os nossos pais, os nossos avós faziam assim para querer proteger a gente, mas acabavam deixando a gente traumado. Depois disso, irmão, quando eu ia levar comida para o meu pai, né, eu tinha que passar numa mata grande, e eu levava meu irmão comigo. Quando eu escutava um calango correndo no mato, eu falava, irmão, salva a sua vida que eu vou salvar a minha, e esticava. O meu irmão, não me abandone, não me abandone. Eu falei, meu filho, cada um por si, Deus por todos agora, eu estou vazando. Eu saía da mata, irmãozinho, esperava um pouquinho, meu irmão saía de lá, mas saía todo suado, chorando. Meu irmão. Estou caminhando, irmãos, 3 horas da manhã, usando uma lanterna de celular, e os indígenas têm várias plantações de bananeira, e eles fazem caminho para lá, para cá, para poder carregar a banana. Então você vê um caminho para lá, um caminho para cá, e eu de madrugada na selva caia com a neblina, e eu agora fui vendo caminho para lá, para cá, falei, para onde que eu vou agora? E tinha que pôr pertinho assim para ver, fui para o lado errado, irmãos, e saí, só via com as árvores assim, já tinha acabado a bananeira, eu falei, não, aqui eu não posso me meter nesse lugar não, isso aqui eu tenho certeza que não é o caminho. Se eu entrar aqui, os próprios espinhos vão acabar comigo, bicho, esses puma, eu estou perdido, meu Deus. Aí, irmãos, o diabo também é bíblico, irmãos. Sabe o que o diabo soprou na minha cabeça? Jesus mandou de 2 em 2, o que você está fazendo aqui sozinho? E você sabe que quando você está nesse ambiente, eu só escutei, aí eu já até escutei, irmão, um barulho do quebradeiro no mato. Parecia que o pé na cara estava vindo. Eu falei, agora vem por mim. Já estou sozinho. Agora eu entendi porque que Jesus mandou de 2 em 2. Já estava crendo, meu irmão, já estava caindo nesse conto. Aí fiquei, estou escutando o barulho, está só aumentando. Falei, oh meu Deus. Pobre do meu rosto, tão bonito que agora vou ficar sem pé. Vai ficar só o olho. Vou ficar, acabou. E outra coisa, irmão, ele abre aqui e vazia tudo enquanto é órgano, intestino, tudo. Aí eu estou no silêncio, irmãos, escutando, cada vez mais perto. Aí veio aquela luz na minha cabeça, eu falei, mas gente, como que eu estou sozinho? Aí eu gritei lá no meio do mato assim, Satanás mentiroso, eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Não era um só, era 2 ou não era? Eu falei, Deus está comigo, Jesus está comigo. Aí desapareceu. Falei, essa praga foi embora. Essa praga foi embora. Mas Deus, falei com Deus, mas Deus, eu continuo perdido. Não está boa a minha situação ainda. Pelo menos esse daí já se foi. E agora? Como que eu saio daqui? Estou assim, começo a escutar um barulho de água, como se tivesse água caindo. Irmão, 3 horas da manhã, na selva, até um pernilongo que passava voando meio perto, você escuta. De tão silencioso que é. Escuta aquele barulho de água e lembrei que era uma parte do caminho que caía água. E falei, glória a Deus, já sei onde que é. Capim, batendo na cintura, sai fora, jararaca, jaracuçu, cascavel, sai fora do meu caminho que eu estou indo embora. Mas por que, irmãos, você pode? Você pode caminhar numa mata, na Amazônia, 3 horas da manhã, só porque Jesus está comigo. Sozinho eu não poderia, irmãos, ninguém pode. Realmente, demônios gostam de lugares desertos, como diz a Bíblia, vai para lugares desertos. Você vai num lugar desse, você vai para lugares desertos, você vai ver que você vai ter luta espiritual. Mas o que nós precisamos de lembrar, que Jesus está conosco todos os... Jesus está com você todos os dias. Todo poder, para todas as nações fazer discípulo, para ensinar toda a palavra, todos os dias. Então o discípulo de Jesus, ele anda movido no poder de Deus todos os dias, ele faz discípulos todos os dias você está ensinando, você está modelando a vida de alguém, você está sendo exemplo, testemunha, todos os dias você está fazendo discípulo,
Porque você está ensinando toda a palavra de Deus. Não, você não vai ensinar só uma coisa. Você vai ensinar toda a palavra de Deus. Conte para as pessoas como é Deus. Como Deus é bom e bravo. Como Deus é bravo. Como Deus se enche de ira quando alguém peca. Porque Deus é santo, santo, santo. Deus tem ira contra o pecado. Mas Ele é amor. Mas Deus também é ira. Deus é assim. Então, todos os dias eu preciso ensinar toda a palavra, porque Jesus está comigo todos os dias. Amém? Quer fazer alguma pergunta? É escola dominical, né? Vamos orar por um momento e depois você pode fazer algumas perguntas, coisas mais práticas, né? Aqui está minha esposa, nós temos 30 anos de casados, temos 3 filhos. Estamos no campo missionário há 33 anos. Fui solteiro, Deus me abençoou. No mesmo dia que eu vi ela, eu pedi namoro, noivado e casamento. Primeiro dia que eu vi ela, eu falei, essa vai ser minha, não vou deixar escapar. Essa é bênção. E estamos aí, irmãos. Mas não foi assim, foi tudo, vamos dizer assim, eticamente. Vamos orar 30 dias, né? Já estava orado já, mas eu queria dar um tempo. Vamos orar 30 dias. Depois de 30 dias, se Deus confirmar, a gente começa a namorar no primeiro dia de fevereiro, fica noivo em julho e nos casamos em novembro. Dia 10 de novembro ainda foi com data e tudo. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, nessa manhã, nós aprendemos que tudo é para a Tua glória. Que o Senhor disponibilizou para nós todo o poder para ir a todas as nações, fazer discípulos, para ensinar toda a Tua palavra, e que todos os dias o Senhor está conosco. E que essas 4 bases da grande comissão é o que nós precisamos hoje para terminar essa obra. Oh, meu Deus, nós queremos fazer a Tua missão no amor do Pai. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a completar essa obra. Levante novos missionários, levante uma nova geração. E, Senhor, que a Tua igreja possa, meu Deus, enviar esses novos servos, servas. Existe um tempo para tudo, meu Deus. Levante uma nova geração de homens e mulheres para terminar a grande comissão na terra. E que eles possam ir, Senhor, aqueles povos não alcançados. São muitos ainda, meu Deus, que não têm a Bíblia na sua língua, que não ouviram falar dessa salvação. O Senhor disse em Mateus 24:14, e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Levante, Senhor, esses obreiros, meu Deus, para pregar o Teu evangelho a todas as nações, para que possa finalmente o Senhor colocar um ponto final em toda essa história. Meu Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por essa igreja, porque essa igreja é parte, Senhor, da nossa história, é parte do trabalho. Essa igreja, meu Deus, é bênção na nossa vida. Cada pessoa aqui, eu abençoo a vida do pastor Sandro, da sua família. Eles são bênção na nossa vida. Eu abençoo, Senhor, cada líder aqui, cada obreiro, cada diácono, os grupos de crescimento, GC, meu Deus, eu abençoo, Senhor, esses grupos, que possa verdadeiramente ali, Senhor, eles ensinar a toda a palavra, possam ali, Senhor, sentir a Tua presença, ver a Tua presença com Ele todos os dias, fazendo discípulos ali, e manifestando o Teu poder. Em qualquer momento alguém vai precisar de uma oração poderosa, para libertação, para cura, para entender a Tua palavra, Senhor, no poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, por esse dia. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem 8 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer? Pode ser, Rose?
Sim, tem percepção, sim, porque o Peru foi assolado durante mais de 20 anos pelo terrorismo. E o que acontece, irmãos, é que morreram mais de 70 mil pessoas, mas não é qualquer pessoa. Qualquer um é qualquer um, né, irmão? Mas estou falando assim de policial, pastores, de membros também do terrorismo. Então, agora você imagina bem, durante 20 anos, morre mais de 70 mil líderes. Quantas famílias foram prejudicadas? Esses 70 mil é só durante os 20 anos de oficialmente terrorismo, porque em 1998, caiu o último líder do Sendero Luminoso. Mas depois disso ainda morreu muita gente. Agora já não é um país mais atacado pelo terrorismo, mas pelo narcoterrorismo. Hoje, infelizmente, nós vivemos um narco-estado. Que as pessoas que estavam no terrorismo, que só sabia, o trabalho deles é manejar armas, matar, guerrear, eles agora não deixaram de ser isso, só mudou de profissão, vamos dizer assim. Agora eles já não fazem mais ideologicamente, porque o terrorismo, ele nasceu da ideologia comunista, de querer tomar o poder pela força, com as armas. É o Mao Tse-tung. Eles queriam dominar o Peru desde as regiões mais remotas para a capital. Queriam chegar na capital. E chegaram, irmãos, mas só que não conseguiram tomar o poder. O exército pôde mais. Então, depois de tudo isso, depois de tanto sofrimento, eles sim têm sensibilidade para o evangelho. Mas o Peru vive um estado de narcoterrorismo, de corrupção terrível. Para vocês terem uma ideia da situação, os últimos 6 presidentes, tudo preso. O Fujimori ficou preso 20 anos. Ele saiu tem pouco tempo, mas já morreu. Eu estava em prisão domiciliar, mas morreu. Saiu porque já ia morrer mesmo. Estava com câncer. E dos últimos 7, o único que não está preso se suicidou. Quando eles foram buscar ele na casa dele, ele meteu um balaço. Alan Garcia, que se suicidou. Mas o resto, irmãos, teve um último agora que estava nos Estados Unidos, ele foi, como é que chama? Extraditado, está na prisão. Ele ficou muito tempo refugiado, mas pegaram ele. Então nós vivemos essa situação. Por isso que o Evangelho, irmãos, realmente o Evangelho é o único poder que existe para transformar uma nação. Porque em Apocalipse 20:10 fala, e o diabo que os enganava, o que acontece? Qualquer nação, qualquer presidente, qualquer rei, se ele não tiver Deus, se ele não tiver Jesus, o diabo vai enganar ele. Ninguém pode vencer o diabo sem Deus. Ele não é. Tem gente que põe o diabo como se ele fosse um bobo. O diabo não é bobo. E nenhum ser humano pode vencer ele sem o poder de Deus, sem Deus. Então, em Apocalipse 20:10 fala que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Então, quer dizer, a única forma de uma nação se salvar de terrorismo, narcotráfico, de ideologias, ideologias, né, irmãos? Única maneira é como? Todo o Evangelho. Só Jesus pode mudar uma nação. Por quê? Porque só com Jesus nós podemos vencer o inimigo das nossas almas. Não tem jeito. Nem inteligência humana que tem, que pode. Então, se nós não quisermos que uma nação pereça, por isso diz a palavra, né, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso é que o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho muda um país, mas sem Evangelho não existe. Pode trocar de presidente, pode pôr o anjo Gabriel lá, pode pôr o arcanjo Miguel, que se o povo não for transformado, se não for pelo Evangelho, o diabo vai fazer gato e sapato do povo. E a gente sofre por isso, né, irmãos? Porque a gente acha que a solução vai vir lá de cima.
que a solução vai vir pelo um homem. Não, irmãos. A verdade é que a solução só pode vir de Deus. Não existe substituto para o Evangelho. Nenhuma nação pode mudar sem Jesus. Pode mudar de roupa, mas o coração continua do mesmo jeito. Três minutos mais. Amém. Agora.
Irmãos, nós temos umas artesanias que a Milagros trouxe, né? Agora do Peru que ela chegou, está ali atrás. E também lá, irmãos, tem um folheto que uma irmã, o nome dela é Anita, é uma irmã da cidade de Ubatuba. A gente não conhecia ela, nós fomos agora lá, de Patinga até lá, são 17 horas de ônibus. 17 horas de ônibus de ida e volta, eu fui para conhecer essa. Ela tem 93 anos e tem 15 anos que ela ajuda a gente. Aí um dia eu fui falar com ela, né? Oi, irmã Anita, já tá bom já, só já ajudou bastante a gente. Ela falou assim, já tá bom o quê, meu filho? Tá pouco? Ela ajuda a gente com R$150. Eu falei assim, não, irmã, não é isso não, é porque a senhora já o quê? Eu falei, esse negócio vai dar errado aqui. Como que eu vou falar com ela, já está velhinha, né, irmãos? Aí eu não pude falar, ela falou assim, meu filho, você está querendo me atrapalhar? Não me atrapalha, não. Aí eu fui lá conhecer ela, estou contando isso para vocês, mas ela é uma gracinha, vocês precisam de ver, irmãos. E é muito alegre. Nós estávamos lá na casa dela, e chegou uma irmã lá e falou assim, irmã Anita, a senhora está boa? Ela falou assim, estava, minha filha, agora não. Mas por quê? É porque você chegou, você já vai me amolar? Então, ali atrás, irmãos, ela me deu uns folhetos de presente, tem uns folhetos, né? Aí, contando um pouco da história dela, vocês podem pegar e levar, tá, irmãos? É inspirador. Ela é da Igreja Batista Estrela da Manhã, lá em Ubatuba. Ali tem um folheto, vocês podem ler, é um negócio assim, fantástico, a vida dela. Eu falei assim, irmã Anita, aonde eu for, vou fazer fama da senhora. Ela falou assim, meu filho, não precisa disso não. Eu falei, não, vou fazer sim. Vou falar da obra. Ela já ajudou 7 missionários. Teve um tempo, ela tem uma lojinha lá em Ubatuba, tipo uma galeria. Então ela vendia paninho de prato, mas vendia muito. Agora ela ajuda 2 missionários. Eu sou um e o outro que está na Moçambique. E ela faz paninho de prato, até hoje. A gente estava lá e ela estava fazendo os paninhos dela. Ela faz os paninhos de prato, chega na igreja e fala assim, irmãos, vocês vão comprar meus paninhos de prato, porque isso aqui é para o sustento do missionário. E aí o pessoal compra, mas não é só porque ela está empurrando, mas é porque são lindos mesmo, os paninhos de prato dela. E aí eu falo assim, Deus, me ajude, isso constrange. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, né, irmãos? Tendo pessoas que fazem essas coisas tão maravilhosas. Eu conto isso porque para animar vocês podem fazer. Existem tantas formas. Não precisa de ser agente. Tem tantos missionários, irmãos, pelo mundo que necessita de ajuda e todos nós podemos fazer algo por eles. Amém? Eu já vai chegar um dia que eu quero fazer mobilização missionária. Eu quero desafiar para ajudar outros, que vai chegar um tempo que eu não vou estar na linha de frente, né, irmãos? Aí a gente vai voltar, se Deus permitir, né, e o Milagre, nós vamos fazer mobilização missionária, junto com os pastores aqui, o pastor Sandro, muitos outros, para levantar novos obreiros e também para ajudar a eles, porque temos que terminar a grande comissão, amém? Que Deus os abençoe. Irmãos, então esteve conosco